Kátia, eu não vou me atrever a apresentá-lo novamente. Por favor, vem aqui, por gentileza, Kátia. Introduza novamente o nosso pastor amigo convidado, que já está conosco desde a escola sabatina, e agora também trará a mensagem do sermão desta manhã. Pois é, nós estamos com o prazer de ter conosco outros hoje o pastor Frank Hazel. Ele é, na realidade, um dos diretores associados do Centro de Pesquisa Bíblica. E ele esteve conosco antes um pouco na escola sabatina, falou um pouquinho dele. Ele é natural da Alemanha e trabalhou mais recentemente na Áustria, no nosso seminário de Bogenhofen, lá como heitor da universidade e do seminário. E nós estamos muito felizes com o privilégio de tê-lo conosco nesse sábado. Então, Pastor Hazel, que Deus o abençoe. May God bless you as you share the message with us. Welcome. Good morning. Bom dia. Happy Sabbath to you. Feliz sábado. It is a pleasure for me to be É um with you prazer para here. mim I estar wish aqui com I could você hoje. speak the E beautiful eu language gostaria que eu poder Portuguese, falar but a I don't. língua linda que é o So português. unless the Holy Spirit does a miracle A não real ser que quick, o Espírito Santo I faça have to speak in milagre. English, which is not Eu, my mother eu tongue, tenho que but falar em many inglês, of que you não é can a minha understand that. It is a língua real materna, joy for mas me to você be pode with you entender. here this Sabbath. É um prazer And, para mim estar aqui com você hoje. I'm glad to be for the first time here in this E church eu with you. estou alegre de estar aqui pela primeira vez. If you have a Bible with you Se você tem uma Bíblia com você, for this sermon, I invite you sermão, to take your Bible eu te and convido a open your pegar sua Bible with Bíblia me to the New comigo Testament. no Novo Testamento. We will read Nós vamos a ler passage from Scripture uma that will passagem be da the Escritura. passage for my sermon. Essa We será a find it passagem do in meu the New sermão. Testament in the E book nós vamos 2 encontrar Corinthians, no livro de 2 Coríntios, chapter 12, capítulo verse 12, 9. verso It's a word that the 9. Apostle Paul has written many years ago, and I think many of you have heard this word E before. é algo que an Paulo escreveu há interesting muito tempo passage. atrás, e eu 2 creio que você já Corinthians, ouviu antes. chapter 2 12, Coríntios, capítulo 12, and verse 9. e verso 9. And I will read it from the from a newer version, E New eu vou International ler Version. da nova Here versão the Apostle internacional. Paul says the following. He says, E ele fala o 3 seguinte: times então ele me disse, I have pleaded with the 3 Lord vezes eu pedi ao to Senhor take it que away from afastasse de me. mim. But he said Então to ele me me, disse, my a minha grace graça is te basta, sufficient for you. por- For my power porque o is poder made perfect se aperfeiçoa weakness. na fraqueza. Imagine Imagine the following scenario, the o following seguinte situation, cenário, if you a seguinte please. situação. You and I Você e eu, and maybe half a dozen other passengers e are quem flying sabe in alguma a meia dúzia de small outros airplane, passageiros one voando engine airplane num avião pequeno, high de above the uma turbina, sky across the land. lá no As we céu. travel in this little airplane E across à the country, e à medida que a gente high in the viaja sky, nesse pequeno all avião of a cruzando o sudden, país, lá the no alto, only engine de of repente, this o airplane único motor catches fire. desse avião So the pilot, pega fogo. he rushes out of his Então, cockpit o piloto to us sai fora passengers do seu and cockpit e fala para a gente, shouts to us, he says, e ele grita para nós, our dizendo, plane is on fire. nosso We avião will está em crash fogo, down. nós We have vamos to get out of cair, here. nós temos que sair daqui, rápido. And so he gets busy Então ele and he começa a ficar hands ocupado each and every one of us e ele a dá para parachute. cada um de nós paraquedas. the thing that helps you to land safely. Aquela coisa que vai te ajudar And a as pousar he com hands out the segurança. parachute to every one of the E à passengers, medida que ele dá he gives a os few paraquedas para cada um, important ele dá algumas instructions. instruções importantes. And as we form a line E à at medida the que a gente door, forma uma linha, each and uma every fila one na, of us has na a porta, parachute cada um de nós tem um paraquedas safely connected to us. amarrado He na gente. opens the door of the airplane, Ele abre and a the porta door flings open with wind.
avião e And the first passenger, E he a steps porta voa to com the vento. open door. o primeiro his passageiro vai parachute. com seu passaporte, And in the wind, com seu the paraquedas. passenger looks E to no the vento, pilot and he shouts as loud as he can to O the pilot and passageiro says, pergunta, gritando o mais "Mr. alto Pilot, possível para o may passageiro, I ask a para o piloto. question?" Senhor piloto, posso te perguntar uma Sure. coisa? Sim, The pilot says, o piloto fala. "What is it? O que é? Mr. Pilot, Senhor is piloto, there any way that I could have perhaps tem alguma a maneira de que eu pink poder parachute?" ter paraquedas rosa? No, the Não. pilot shakes his head. O piloto balança a Isn't cabeça. it enough that Não I é have given you O a suficiente que eu parachute at all? dei para você um And so paraquedas? the first passenger jumps with Então, the primeiro- saving parachute O out primeiro of passageiro pula the plane. com And the second passenger comes to the o open door. paraquedas And she has a question. do avião. E o And she segundo shouts também to the tem uma. pilot, "Mr. O segundo Pilot, passageiro também I tem have uma a question. pergunta. E ele Can I ask a pergunta: question?" Senhor Sure, piloto, the posso fazer pilot uma pergunta says, para você? "What is Sim, your claro. question?" Qual é a sua pergunta? And the passenger says, E o passageiro always fala: I get so nauseated Eu when sempre I fico stand assim tão open and com have to náuseas look down, quando fall eu tenho down. que olhar para I get baixo so assim. nauseated. Eu Can fico you com please vertigens. take that away from me Você pode tirar isso de before I mim jump?" antes de eu pular? And the pilot shooks gently his face and he says, "No, O piloto balança sua I cabeça e cannot help fala: you Eu não with posso te ajudar com isso, com suas vertigens, with your being afraid of heights, com o seu medo de but I can alturas, help you with a saving parachute." mas eu posso te ajudar And so com he gently pushes paraquedas that que vai te salvar. passenger out of the E ele airplane gentilmente with empurra esse passageiro the para fora saving parachute com, connected. com o paraquedas que vai And salvá-lo. each and every other passenger E comes to the cada- door, and each and every cada passenger passageiro has a special request. Chega até a porta e One tem passenger pedido diferente. Wants to have some special passageiro pilot queria- goggles so that the Queria air will not hit ter his eyes. óculos Another passenger wants to especial have para que o special vento parachute não boots. atingisse So when he hits seus the ground, olhos. it will O be not outro so hard. queria ter And botas de paraquedista On para and que ele on it não, goes. não alcançasse o The pilot is solo confused. muito He duro. says, E "People," cada he um says, deles "don't tem you perguntas e o understand piloto what is está going on here? confuso, pensando: I have given Gente, vocês you não estão entendendo o que está a acontecendo aqui. life-saving Eu estou parachute. dando a vocês That um is enough. paraquedas que pode That salvá-los is a all vida. you need. Isso é suficiente. Isso é And I tudo have que você precisa. provided it. The gift is Provi- adequate. Provisionei que o presente seja But are adequado. we content? Mas estamos satisfeitos? No, Não, we are not. nós não estamos. We are restless. Nós somos We are incansáveis. anxious. Nós somos ansiosos. Yes, at times we are even demanding. E tem alguns Pastor Hazel, períodos you que a say, gente realmente "The story you just exige told us, muito. this is too crazy to E be você true. pode estar dizendo: Pastor Maybe- Hazel, maybe essa história que up você in está the sky, contando in a parece small muito louca airplane, para ser verdade. down Talvez, here on Earth, talvez lá no céu, num in avião God's pequeno, mas grace, aqui, isn't that a na completely Terra, different ballgame? com a graça de Deus, não é uma coisa I don't completamente know about diferente? you, Eu não sei sobre você, but I've experienced that, and I'm mas eu pretty sure experimentei that isso. most Eu tenho everybody who is certeza here que in the sanctuary this morning has Quase todos que experienced estão aqui no santuário essa manhã times in your life experimentaram períodos em sua where the vida one thing, que uma coisa, the very one thing que aquela you so desperately coisa wanted que você to have from God, desesperadamente precisa, that you prayed about, quer ter de this Deus, que morning we você talked about orou prayer, sobre isso. E essa the manhã nós very falamos one sobre thing oração. you urgently wanted Aquela- to have Aquela coisa was que the você one precisa, thing que você that acha you que never received. você acha que você precisa, é aquela Have you coisa que experienced você something nunca like that in recebeu. your É. life? Você já experimentou isso alguma vez na sua vida? Maybe- Pedir Maybe e não you've receber said aquilo que in você your quer? life, Talvez você God, pediu dear na sua God, vida: if I could Deus, por only favor, querido Deus, also have se a eu girlfriend pudesse ter um namorado ou uma namorada, like all my other friends have. como outros meus amigos têm. Or you said, Lord, Ou você falou: Lord, if Senhor, I only had se eu apenas enough tivesse money dinheiro to pay back suficiente all my debt, de pagar toda a minha dívida, then. então, Senhor. Or you Então, said, Lord, if ou você only I falou: could get that "Ó well-paid Senhor, job, se somente eu pudesse ter aquele trabalho que paga that I bem, would be accepted in that Ivy League university, se- then, ou se eu then
apenas eu pudesse ser aceito naquela melhor universidade, então seria bom. Ou você poderia falar, Senhor, eu estou com essa situação muito difícil na minha casa, ou no meu trabalho, ou estou nessa situação muito difícil com a minha esposa, ou com meus filhos, ou com a minha família. E se essa situação pudesse ser resolvida, porque isso tira toda a minha energia, então eu estaria feliz. Ou então você falaria, se você pudesse pelo menos tirar aquela dor terrível daquela doença que me incomoda todos esses anos, então, Senhor. Ou então você Senhor, se você tirasse essa minha solidão e ajudasse-me a superar meu isolamento, então, Senhor, então. Não é que a gente seja assim muito exigente nos nossos pedidos. Tudo que a gente faz é aclamar as promessas que o apóstolo Paulo, a promessa que Paulo fez em Filipenses 4:6, peça a Deus tudo o que você precisar e dê a Ele louvor. Isso é o que você faz. E tudo que você pede a Deus é aquela uma porta para se abrir. Tudo que você pede é aquele dia extra. E tudo que você pede a Deus é aquela uma resposta à oração. Então você ora. E você espera. Não tem resposta. E você ora. E você espera. E não tem resposta. E você ora. E você espera. Posso perguntar a você uma pergunta? Essa manhã, uma pergunta importante. Você não tem que me dar uma resposta alta, audível. A pergunta que eu quero perguntar é: o que você faria? O que você diria se Deus dissesse não? O que você faria? O que você diria se Deus falasse não? E que tal a pergunta, o pedido que você tem para Deus, que é tão importante para você, fosse retardado ou mesmo negado? Como você responderia? Como você responderia se Deus falasse: Frank, minha graça te basta, é suficiente para você. Minha graça te basta. Estaria você contente, conformado? Estar conformado é um estado de mental em que você tem paz interior com Deus. Mesmo quando se Deus não te dá mais do que Ele já te deu até agora, você estaria em paz? Você estaria em contentamento, estado de contentamento com Deus? E aí você suplica a Deus, você ferventemente luta com Deus, literalmente, para que, por favor, Deus, salve a vida daquela criança, aquele filho que eu tenho, que ele não tenha que morrer. E você luta com Deus ali. Por favor, Deus, mantenha o meu negócio aberto para que não tenha que ir à falência e para que eu possa continuar a pagar pela minha casa, pelo meu carro, pelo meu seguro, pela escola dos meus filhos. E você implora a Deus, por favor, Deus, tira aquele câncer tão doloroso que eu tenho no meu corpo. Ou mantenha aquela pessoa que eu amo viva. E o que você faria se Deus respondesse para você: minha graça é totalmente suficiente para você. Minha graça te basta.
Estaria você See, from contente? Estaria heaven's você em contentamento? perspective, Se da from perspectiva heaven's celestial, perspective, grace is graça é fully sufficient for you. totalmente suficiente para você. If God would do nothing more Se Deus não fizesse nada mais than to save you and me que salvar você e from eu eternal damnation, from eternal death, para a morte could eterna any e one sofrimento of us eterno, complain? poderia qualquer um de nós reclamar? If God has given us Se eternal Deus nos life, desse a vida eterna, dare we grumble about an aching nós body? ficaríamos If God has reclamando given us por eternal um corpo life, que dói? E se Deus nos desse a vida eterna, Why bemoan por earthly que nós poverty and reclamamos riches that we porque don't nós não have? temos, somos pobres aqui Now, na terra e não when I temos say riqueza aqui? this, E I quando eu falo quickly isso, have to add eu tenho que that God complementar has not rapidamente left us just que Deus with não his nos deixou eternal salvation. apenas com a God sua has salvação given you eterna. and me far, far Deus more deu a than mim e a just você eternal muito life. mais do que vida eterna. If you that you sit here this morning, if Se you have você eyes está sentado aqui, se to você see tem olhos the colors of the para cloth, ver as the colors of the blooming cores, trees, cores das if you roupas, have as cores das eyes árvores que estão to see florescendo, the pages se of a você book, tem olhos para ver as páginas de um livro, He has given you far more than Ele- just eternal life. Ele já deu para você muito mais do que vida eterna. If you have hands Se você tem mãos to touch another person, para tocar uma outra pessoa, to reach out, para alcançar a to outros, open a book, para abrir um livro, to grab a pen, para pegar um papel e escrever algumas notas, you have far more você já tem than muito just mais eternal life. que apenas vida eterna. If you have beautiful clothes to wear, Se você tem roupas bonitas para vestir, para comprar, you have far more você já tem than muito just mais que apenas vida eternal eterna. life. If you have ears to Se hear você tem ouvidos what para I ouvir preach, o or que eu the falo translator ou o que o says to tradutor you, fala, you have far more você tem than muito just mais eternal life. que apenas vida eterna. The vast majority of us who are here this A morning maioria de nós have been que está blessed aqui with hoje pela manhã, far more estamos sendo than just abençoados por eternal muito, life. muito Amen? mais que apenas vida Yes. eterna. Amém? But there are times Mas tem alguns when períodos God, que who has Deus given us all we que need, who has nos given deu us tudo o His que grace, precisamos, que nos deu a sua graça, still hears our appeals. Still continua hears ouvindo our os nossos questions and apelos, demands. as nossas perguntas e nossas My demandas grace, Frank, e fala: minha graça, Frank, te basta. is God unfair when He says so? E Deus This is the question I ask. está sendo Deus injusto quando Is Ele fala God assim? unfair Essa é a when He pergunta que eu says, falo "My hoje. grace Está sendo Deus injusto quando Ele fala: minha graça te basta? I still distinctly remember Eu an incident consigo ainda me that I lembrar think I will distintamente not um forget incidente que eu nunca for the vou, rest of my life. que eu acho que eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. It's something that happened with my oldest son. É alguma coisa que aconteceu com o meu filho mais He velho, was Jonathan. a small boy, Ele era um garoto 3, 4 pequeno years ainda, old at that 3 ou time. 4 anos de We were in the idade nessa United época. States at Andrews Eu University. estava I was nos Estados pursuing my Unidos, PhD there, na Andrews writing on my University. Eu dissertation. estava fazendo meu doutorado, escrevendo minha Writing a tese. dissertation can be a very demanding job. E So I escrever spent uma many dissertação pode hours in ser the library, and then I would just muito- quickly ran home, muito eat difícil. something with my Eu family, and then head back to the perdia library. muito tempo na And because we biblioteca, were students ia then, rapidinho comer com minha and you família, know, depois students voltava usually para a don't have lots biblioteca. of money, E porque eu era so estudante, I você sabe, didn't estudante drive não with my tem car. muito dinheiro. I rode my Então, bicycle. eu não So dirigia one com meu day, carro, eu andava de Rode my bicicleta. bicycle from the library dia, back home to the Eu apartment estava where de we lived. bicicleta indo até We ate a lunch together da biblioteca and I para o was just apartamento. ready to Estava hit comendo o back meu to the library almoço on my quando eu já bicycle when estava my little son pronto came para to me, sair para 3 years old. a biblioteca. And he Então, said to me, meu "Daddy, filho de 3 anos veio falar comigo e Daddy, I falou: have a question. papai, eu Could tenho you uma do me a pergunta favor?" para você. Você pode me fazer um favor? Sure, you know, E ele falou: if your claro. son asks you, Se o your seu heart is touched. Se o So he seu says, filho "What is it?" pergunta, o seu Daddy, he coração said, é "Daddy, tocado. could you E ele falou: take me on your papai, bicycle to that playground over pode there so that I can me, go and play me some?" levar na sua bicicleta Sure, para I can do aquele that, no problem. playground, para aquele parquinho ali. So I gave him some E instructions, eu falei para ele, and claro, I e eu placed falei, him dei on para ele the algumas rack instruções of my bicycle, e eu and I pus told ele him to no keep his rack little da minha, legs stretched out da as we minha rode. bicicleta e eu And then falei para I ele went on my manter bicycle suas and I perninhas rode esticadas
E eu fui na minha bicicleta. And because E por causa he didn't pay attention, ele não prestou close prestou attention to what atenção I said, and because àquilo que eu I falei, didn't pay close e attention, porque eu também não prestei something atenção, terrible happened. alguma coisa terrível aconteceu. I was riding that bicycle full speed as fast as I could. Eu estava My little son was on the back rack of the tava bicycle, and indo a toda all of a velocidade, sudden, I ele do estava not lá know atrás how his little no foot banquinho got entangled into the da back bicicleta, e wheel eu não of the sei bicycle. como o seu And pé because we were riding so fast, his entrou little ali foot was no aro da bicicleta. scrambled between the porque eu estava indo spokes muito of the rápido, bicycle and the O frame seu of the pé bicycle, and foi ali put esmagado down, entre and one of the spokes cut him o in the back of his foot. a armação da bicicleta e a coroa, Of e course, uma we dos fell dentes da to the coroa floor, cortou seu pé. and I E é claro, immediately tried nós to get up and caímos, e eu tried to get his little imediatamente foot out of that tentei ficar em pé e frame pegar o seu and the spokes pé of the ali bicycle, and he was bleeding heavily. fora And I left the do pé bicycle da there. I put bicicleta him on e my da arms, and I coroa, e ele ran estava back home as fast as I could to my sangrando wife, and rápido. said, E aí eu fui, "Quick," I peguei said, ele, "we fui have to go rapidamente to the ambulance. We have to go to the hospital as fast as para possible." casa e falei para minha esposa, So nós she took little precisamos Jonathan pegar in uma her ambulância arms. We went e to our precisamos para o hospital o car, mais rápido got into possível. the Então ela car, pegou and o I Jonathan drove to that no hospital braço, fomos para o so carro, fast as I've never driven chorando, before. e eu We went fui to the indo para esse hospital, we went to hospital the o mais emergency rápido room, que eu podia. and E nós there fomos he had to have surgery. para a emergência, e ali ele tinha And que I ter uma still remember cirurgia. E eu ainda waiting consigo me outside lembrar, of that esperando lá room fora, in the hospital, in the waiting room, daquele waiting for the na sala de doctors to espera come out. do hospital, esperando And os as we médicos sat saírem. there waiting E à medida que a gente for sentava Jonathan to come back ali, from the surgery, esperando para que all Jonathan of a sudden the door voltasse opens, da and the cirurgia, doctor e de came repente a out, porta abre, o médico sai, and he told us e ele nos falou, we can consider ourselves to be lucky. nós podemos said, considerar-nos If that sortudos, spoke porque would se have cut just esse half an inch further, a, it would have cut his esse Achilles heel dente da in the coroa back. tivesse cortado And apenas then he would not have pouquinho been mais able fundo, to move his isso, foot anymore. isso He cortaria o would not have been seu able to play tendão, e aí soccer ele não anymore. poderia He mais se would not have been mexer, able to não jump poderia and run as little children like to do. jogar futebol, pular, brincar como as But he crianças said we were gostam de able to fazer. fix it, Mas and ele we had to falou, have 5 stitches nós to close the conseguimos wound. consertar e nós tivemos que And I ter still 5 remember pontos when para I fechar a heard that ferida. news, E eu continuo I a praised lembrar God. quando eu ouvi essas And I said notícias, to eu God, God, disse, thank louvado you seja for Deus. E saving eu falei para ele, Jonathan. obrigado, Thank you Senhor, that he will por be able ter to salvado play a Jonathan, e porque ele soccer and that he will be able to conseguirá jump brincar and de do the futebol things that e little boys like to do. pular e duas coisas que os And garotinhos it gostam was de at fazer. that moment E foi naquele when momento it hit me que me as if God was speaking to me que eu me personally. apercebi, I didn't como hear se a Deus voice, estivesse but falando it was comigo as if he were speaking to me pessoalmente. personally, Eu não ouvia a sua voz, asking mas this foi como se question. He ele says, estivesse "Frank, ouvindo a voz dele fazendo a seguinte pergunta: would I Frank, be a less wonderful God seria eu um Deus menos if Jonathan's maravilhoso foot se would remain stiff? o pé de Jonathan ficasse Frank, duro, ficasse com defeito para would sempre? I be a less good God Frank, eu seria um Deus if Jonathan menos would bom not have been spared se and could Jonathan do no more sports? não fosse poupado e não pudesse mais Frank, praticar nenhum esporte? Would I still receive your praises Frank, eu the next morning continuaria if I recebendo had as not tuas saved him? glórias na manhã seguinte se eu não tivesse salvado ele? See, that is the question Então, essa é a I would like to pergunta pose this morning. que eu quero Is colocar God essa manhã. still a good God É Deus when ainda um he bom says Deus no? quando ele fala não? The Apostle Paul apparently O knew apóstolo Paulo a similar aparentemente sabia, situation. conhecia We uma just read situação this similar. passage in 2 Corinthians A gente chapter acabou de 12, ler and I essa would like to passagem turn em to your Bibles 2 again. Coríntios If you have 12, your Bibles, e eu open gostaria that que você passage with me, please. abrisse 2 as suas Corinthians Bíblias chapter comigo 12, nessas I'll read passagens. verse 7 through 9. 2 Coríntios 12, eu vou ver os versos 7 a 9, Here the Apostle Paul says, que o apóstolo Paulo fala, and it is a very e é uma well-known passagem story muito conhecida in the Bible, 2 na Bíblia, Corinthians chapter 12, 2 Coríntios verse capítulo 7 through 9. 12, versos Paul 7 a says, 9. Paulo fala, To keep me from being
from becoming para conceited because of para these manter surpassingly e para great que eu não me revelations, soberbesse com grandes there was revelações, given me foi-me posto a thorn in espinho the na flesh, carne, a messenger of mensageiro Satan, de to Satanás, torment para me. me esbofetear, 3 a fim times de que não I me exalte. pleaded with the Lord to Por take it causa away disso, from me. 3 vezes pedi ao Senhor que But afastasse de he mim. said to me, E ele disse a mim: my grace minha is graça te sufficient for basta, you, for my porque o power poder se is aperfeiçoa made na perfect in fraqueza. weakness. See, the Apostle Paul apparently knew the Então, o apóstolo angst, Paulo the fear aparentemente of nia a unanswered angústia, prayer. o medo And at the da top of his oração personal não prayer respondida. E was no this topo da sua unidentified request, to which he just simply lista de gives the orações code estava name, esse a thorn in my flesh. pedido não Perhaps identificado, que ele the dava o pain nome of this código, thorn meu was espinho na carne. Much too Provavelmente, intimate, much too a, personal, o, so that he wanted to a put it dor on desse, paper by name. desse Maybe pedido the era request tão was profundo, made tão already íntimo, que ele não so queria often by the colocar Apostle Paul isso that em he papel. just E talvez made a esse fosse shorthand algo que reference to it. era um pedido que ele I'm falava here to tantas talk about vezes it que again, ele Father. apenas Or fez could uma it be pequena referência a ele. that Ele by diz: estou aqui leaving falando the daquele assunto de appeal novo, so Pai. generic, Ou, Paul's por prayer exemplo, could poderia ser become também your prayer and my prayer? por deixar esse apelo tão Don't we genérico, all essa have oração do our Paulo little thorns poderia in the ser flesh in o our meu own lives? pedido e o seu pedido. Não Somewhere, temos nós um pequeno somewhere espinho on na our life's carne, journey, na nossa vida, em algum our lugar, path, our em flesh algum, is pierced em by algum another lugar no person, nosso caminho da nossa by another vida, problem, a nossa fé by some é situation that is perforada not so por alguma nice. pessoa ou por uma And as situação we que não é walk, boa. E à we, medida que a gente anda, we start e a limping. gente começa a And then mancar, finally we can't take it anymore. e de The pain repente a is gente too não intense, consegue and then mais we have to suportar, stop porque and a dor está halt. muito intensa e a gente tem que parar. And then we try to walk again, E a gente depois only to wince trai at every single step we take. andar de Because the novo, situation apenas is para so parar painful. em And cada passo que finally, damos, we porque a can't take situação it está anymore, and we tão come to dolorosa. God E and we finalmente a gente plead não with consegue Him mais suportar. E a gente vai to a take it Deus away. e implora a Ele: por I favor, think that Senhor, was the tira situation with the Apostle Paul. essa dor de mim. E eu See, you acho que essa don't era a get situação do a apóstolo thorn in the flesh Paulo. unless you move. Veja, você não pega um espinho And na carne, a não Paul ser was que on você the seja move constantly. se movendo, He fazendo was progresso. E Paulo preaching, estava and if movendo he wasn't constantemente. preaching, he was in prison. Ele estava pregando, se ele não And, estava he was pregando, ele on the estava na road. prisão, ele estava na estrada. But all of a sudden Mas de his repente, walking was hampered by this a, thorn. a sua caminhada foi And that thorn prejudicada pierced through por the esse sole espinho of na his carne. sandal E into esse his soul, espinho into his furou heart. And soon seus he pés, prayed na sua intensely that alma, God no seu would take this coração. away. E ele This pediu was not a intensamente para que Deus casual tirasse isso request that the dele. Apostle Paul Isso had. não era um This pedido was not casual. a superficial Isso não era prickle at the skin. pedido superficial It was a ou um stab in cortezinho pain. superficial. Era And his request was uma dor clear excruciante. and to the point. O seu pedido era And so was claro e God's direto. answer, clear and to the E como point. foi My a grace, resposta de Paul, Deus? is fully sufficient Clara e for direta. you. Minha graça, Paulo, What was te this basta. flesh in the thorn O que era esse espinho that na the carne Apostle Paul que o writes about? apóstolo Paulo fala? Now, the Bible doesn't tell us A really. Bíblia não Nobody nos fala. knows. Ninguém sabe. Perhaps, maybe, Talvez, quem it was sabe, his sexual temptations. eram suas tentações See, sexuais. Paul was battling his flesh. After Paulo estava all, lutando com a sua carne. Paul was a single man. Porque, He describes acima de the tudo, temptations ele era um like homem one solteiro. who knew the temptations firsthand. E ele descreve In as the suas book of tentações Romans, in como chapter alguém que 7, conhece verse as 18 and tentações 19, em primeira mão. This Apostle Paul, who wrote this No verse, livro de says, Romanos, I want ele to do fala: the things eu quero that are fazer good, as coisas que but são I do boas, not do them. mas eu não as faço. I do not do the good things that I want to do, but I do the Mas bad eu não things that I don't quero want to fazer do. as coisas Perhaps Paul was asking God ruins, to mas once essas eu não and faço. for all deliver him from this thirst for forbidden waters. E Paulo estava Or was clamando a his Deus para que problem ele the fierce opposition that he faced as falasse, an ele apostle? levasse dos seus desejos. Paul had his Ou quem good share sabe of essa opponents.
who a didn't sua make life easy for him. pedido era para que Deus Some os levasse dos questioned his oponentes, apostleship. e ele tinha muitos deles, And we da read in perseguição. 2 Corinthians E nós 12, chapter temos ali em 12, 2 verse 12 Coríntios about it, that do, some questioned that 12, he's a 12, real apostle. que Some muitos estavam questionando undermined se ele his era message um of apóstolo God's de grace. verdade. Alguns And estavam falando, when Paul questionando sua wrote mensagem that sobre graça. this messenger of Satan was E- sent to beat me, E quando ele fala He que was essa not mensageiro de exaggerating. Satanás foi in mandado para 2 esbofeteá-lo, ele não Corinthians chapter estava 11, just a chapter exagerando. earlier, verse Em 2 Coríntios, 23 capítulo 11, nos through versos 26, we read the following 23 a 26, description of nós the Apostle lemos Paul. o seguinte: He says, I have been near death many times. eu estive perto de morrer 5 muitas times the vezes. Jews have given me their punishment 5 of vezes recebi dos 39 judeus lashes with a whip. 40 açoites menos um. 3 different times I was Fui beaten 3 with vezes rods. fustigado com varas. One time Uma I vez was apedrejado. almost stoned to death. 3 times 3 vezes I em um was in naufrágio. ships that wrecked. And one Uma of those noite times I spent e one dia night and passei one na day voragem do mar. on the open ocean. I have gone on many travels. Eu já And estive I em have jornadas been in muitas danger vezes, from rivers, em perigos de rios, danger em from perigos thieves, salteadores, in em danger from perigos my own com people, os in meus danger of the patrícios, em Jews, perigo and in entre os danger of gentios, those who are not em Jews. I've perigos been in danger in cities, in places that das where no cidades one e em lives, perigos and on no the open deserto, sea. I've e em been in perigos no danger mar, with false Christians, em and perigo on entre os and falsos on and irmãos. on he goes. E assim ele continua. Could anyone fault Paul for Poderia asking alguém God for a reprieve, reprovar a that this Paulo should por not go on and continue, pedir a ele que that he will be Deus released desse uma from such pausazinha para ele, que experiences? isso não continuasse, que ele pudesse se livrar dessas experiências? Most likely, I think, this mais thorn mais might have provável been que eu- his physical Que eu weakness. acho seria as suas A good case, I think, can be made that Paul's thorn suas fraquezas was his físicas. poor eyesight, that he couldn't see very well. grande caso que pode ser Remember his feito é da words at sua the end of one of his visão que era letters. ruim. In the New Testament, in Tem Galatians lá chapter no livro 6, de verse 11, Gálatas, Paul no says, capítulo 6, "See verso 11, with ele what fala: large letters veja I used com to write que a to you tão with my grandes own letras hand. eu escrevo para vocês com He minha had to write big letters, com minha perhaps próprio because he didn't manuscrito. see very well Ele anymore. tinha que escrever muitas Maybe grandes letras, porque his talvez ele não eyes were enxergasse mais bem. Maybe Quem he sabe os seus never olhos ever fully recovered from that os trip seus to olhos Damascus. estavam ainda ruins. You Quem remember, sabe on ele that nunca se trip to recuperou Damascus, daquela viagem God para appeared Damasco. to him in Se a brilliant, Se você se bright lembrar, light quando Deus apareceu para So ele, ele bright apareceu numa that luz tão Paul was brilhante left blind que Paulo for ficou 3 cego days. por 3 He couldn't dias. see. Ele não conseguia ver. Maybe his clear vision of Jesus Quem Christ sabe a and sua of the visão cross clara de may have come Jesus da cruz at the cost veio of ao clear custo physical vision, da sua visão the ability de to see perder clearly. a To the a Christians in habilidade de Galatia, ver he wrote claramente in com os seus Galatians olhos 4, verse físicos. 15, Em Gálatas if 4, you could 14, have ele done fala: so, se você you pudesse ter would have feito isso, torn out your eyes eu and teria given them to me. teria tirado os See, it seus was olhos e hard dado a to mim. travel as the Apostle Paul traveled. Veja, era difícil viajar como o If you apóstolo can't see Paulo the trail you are traveling. viaja. I mean, Se he você não didn't vê travel in an air-conditioned o caminho que você está trabalhando, He está didn't viajando. travel by Ele plane não viajava by com train. carro moderno, com He had to ar-condicionado, ou walk com most of avião his ou time. trem. Ele tinha que andar a And maioria it do is caminho. difficult to walk if you can't E é clearly difícil see de where you are andar se going. você não consegue ver claramente onde você está indo. It is not easy to write epistles, to write letters, if you Não é don't claro, clearly see the page não é in front fácil of you. escrever And epístolas e poor vision, e cartas se poor você não pode eyesight ver often leads a to página diante de strained você. eyes, and they E- in turn lead to headaches, E isso, which leads to visão long nights limitada, and even longer prayers for relief. pode causar dor de cabeça. E isso Or causa was it longas noites sem The dormir. Apostle Paul's poor Ou quem speaking sabe skills? foi o seu espinho na carne We era a often sua assume the Apostle Paul must o- have been a brilliant speaker, a a, dynamic a speaker. falta de oratória. Ele falava those who mal. actually A gente heard assume him que ele era Apparently, we're of a different uma opinion. In 2 Corinthians chapter 10, verse 10, we speaker read, maravilhoso. Em 2 For Coríntios some say 10, his 10 letters nós vemos are que weighty a- and forceful. que diz lá para alguns, as But suas in person, cartas são He is unimpressive.
são importantes, são impressivas, amounts to nothing. mas em pessoa, As ele não é far as I nada. can tell, A sua to my oratória knowledge, é ruim. the Apostle Paul never questioned that E estimate. He never até argued onde eu with sei, what they said about him. o apóstolo Paulo So here's the nunca Apostle discordou Paul, disso, porque ele concordava que a sua oratória era ruim. tempted often, beaten E regularly, aqui temos o apóstolo Paulo, with tentado poor sempre, eyesight, perseguido thick sempre, tongue. com No olhos wonder he ruins, prayed. e ainda falava mal. E Would não Paul have é been a better apostle por isso que with ele no orava. temptations, Será que Paulo seria no um apóstolo enemies, melhor se ele with no tivesse, opposition, se ele não tivesse with good eyes, tentações, se ele não tivesse with an inimigos, se ele não eloquent tivesse tongue oponentes, and se ele mouth? tivesse bons Perhaps. olhos e se ele pudesse falar bem? But then, Quem sabe? maybe not. Mas quem sabe não. See if God would have Porque, removed all his veja, se temptations. Deus removesse Paul may todas as have never tentações deles, embraced God's grace. Paulo nunca, quem Only sabe, the hungry value a feast. And Paul apreciaria a was graça de Deus. starving, Apenas quem spiritually está speaking. He com called fome himself aprecia um the chief banquete. of sinners. E Paulo estava com muita And fome. no Ele pen chama a si ever mesmo articulated chefe the entre os beauty pecadores. of grace E ninguém like mais Paul poderia articular in a words. beleza da graça Because no other da maneira que person really appreciated Paulo colocou nas suas and cartas. needed grace like the Apostle Paul did. Quem sabe porque And ninguém had God mais stilled poderia the whips and the beating, apreciar isso, porque Paul ninguém might sofreu have isso como never known Paulo. what true love is. E se See, ele if não you're tivesse sido perseguido, if you quem have sabe to ele nunca face with apreciaria difficulties, o que amor it é. really shows Se você é your true perseguido, se você motives. tem dificuldades, então você Had God verdadeiramente mostra o seu verdadeiro given motivo. Paul better E se eyes, Deus tivesse if dado he a had Paulo healed his uma eyesight, visão melhor, se ele tivesse would curado sua Paul visão, still have had the same spiritual Paulo, insights? quem sabe, talvez não While the tivesse rest a of the world mesma was watching the espiritual, world, Paul saw as things suas and visions ideias, from seus God insights too espirituais, great for enquanto human words to describe. todo mundo estava olhando as In belezas public naturais, speaking, Paulo estava olhando para as see, nothing belezas de intoxicates Deus, tendo as suas like visões the approval of the e masses escrevendo sobre to elas. which you speak, E and the se cheering Paulo of the crowd. tivesse uma boa But the oratória, God who ele, quem despises sabe, pride, pudesse ter sido identificar, the God who doesn't contaminado like prideful pelo people, orgulho proud people, das pessoas, he falando, did você fala whatever bem, was necessary porque Deus não gosta de to keep orgulho. Paul from becoming E proud. Deus, quem sabe, tenha mantido Paulo sem falar bem, And porque that ele fez meant aquilo que foi that necessário a little para que thorn Paulo would help on the way. He loved pudesse não Paul ficar too orgulhoso. much to take it away from him. E And he aquele said simply to pequeno him, "My espinho na grace carne, is quem sabe, sufficient Deus for you, amava Paul." Paulo muito para But here tirar comes isso my dele. question for Por isso que you ele te fala, minha graça this te balsa, Sabbath Paulo. morning. E a minha pergunta para você nesse sábado de manhã é a Perhaps you seguinte, have similar thoughts quem in your sabe mind, você in your tem experience. pensamentos Perhaps similares you na ask sua, God, why don't you take those temptations out of na sua my mente. life? E quem sabe você fala para If Deus, God por que você não did, tira essas tentações da minha vida? Perhaps you would rely on your own strength E se Deus and fizesse, not lean on His quem strength sabe and você His grace. confiaria na sua própria força e não confiaria na You força might dele ask, e na why sua God, graça. why don't Você you remove all pode these não enemies perguntar, from my life? por que Deus você não Maybe you don't tira have esses enemies, but you inimigos da have minha people that are vida? not so easy to Quem deal sabe with. você não tem inimigos, mas tem Lord, why pessoas don't que you não são take tão those fáceis de people lidar? away and Por que make você it a não... little bit easier for Isso, me? você pode perguntar, Senhor, por que você não manda essas pessoas embora? Perhaps God doesn't do that because He wants E you talvez Deus não to faça learn isso to love porque Ele like He loves you. Because quer que He você loved you aprenda a amar when como you were still an você, enemy. Ele ama você, porque Ele amou você quando você See, ainda it is era easy seu inimigo, inimigo de Deus. To love a friend. Sabe, love a friend, é fácil anybody amar um can do amigo. that. It's no Amar um problem. amigo, But qualquer um only pode a fazer, few can love mas those who apenas are uns not so poucos kind to you. podem amar aqueles que não So what do you são do tão bons if you como are você. not Então, o que você everybody's faz, hero se você and não é o friend? herói de todo mundo e o amigo de I todos? have good news to you Eu this tenho boas morning. novas para você essa God's manhã. grace is still sufficient to you. A graça de Deus continua suficiente para você. You may ask God, Você "Dear pode perguntar a God, Deus, why por don't you favor, change Deus, my por que você não personality, my muda a character? minha You personalidade, say meu caráter? things Eu that you falo later regret. You do coisas que eu things me that you later arrependo. question. Eu, Why doesn't eu God falo, make you more faço like coisas Him?" que eu depois me And I arrependo. Por say que to você não you, faz mais, me He faz mais does. semelhante He a works você? on you. He E eu works falo with para you. você, Ele He's faz. just not Ele está finished yet.
trabalhando em você, And until trabalhando com he você. is, Ele só não está God's terminado, ele grace só não is terminou fully ainda. E sufficient até for que ele you termine, and a for me. graça de Deus é Sufficient to overcome all 100% your suficiente flaws. para você. Te basta para você vencer todas as suas faltas. You maybe ask the question, Você pode Lord, why fazer a don't you heal pergunta, me? Senhor, por que você não me cura? Isn't it interesting that not Não é everybody was interessante healed que in the New Testament? não The são Apostle todos que Paul foram certainly curados was a no man of Novo faith, but Testamento. God didn't heal him O from apóstolo that thorn Paulo in the flesh. era um homem de So you fé, ask God, why mas don't you heal me? Deus não curou ele. God E ele can poderia ter do it. perguntado, por que você não me God has curou? the power to do it. It's no problem for God to do Deus it. pode curá-lo. And if he Deus pode chooses curar to heal você. you Não and tem parts of your problema body dele curar. E se ele before you escolher see him in te heaven, curar, that's fine. But if he antes você o doesn't, veja no céu, he still ótimo. Mas loves you. se ele não escolher fazer And isso, ele you continua te still amando. have plenty of E reasons to você be ainda tem grateful to muitas God razões para and to estar express grato your a Ele, gratitude. para expressar sua gratidão a If Ele. God would never give you more than E se just Deus his nunca eternal mais, salvation, e se Deus não te dá could mais you nada ask for more além da than salvação, that? você pode, His grace tem coragem is de pedir fully mais que isso, sufficient porque a to be sua grateful graça and é to be totalmente thankful. suficiente para que You você ask seja, maybe, God, why don't you give me the same você tenha skills, gratidão. the Você same pode perguntar, talents Senhor, por que você that não me other dá people have? If os I mesmos could only talentos que just outras pessoas as têm? beautifully sing Se as eu the singers pudesse sang here this cantar Sabbath morning, if de I maneira could tão only bonita play como the a cantora piano or the cantou, se eu guitar pudesse like tocar others o can, piano ou a guitarra como outros but conseguem, here you are, mas aqui tone estou eu, deaf, slow sou on the desafinado, feet, not able ando to write devagar, well. não escrevo bem, And you ask, what good does that do for God? e And eu I say posso to you pensar, this morning, o que isso don't faz para despair. Deus? E eu falo Don't para give você essa up. manhã, não se Let desespere, Paul não remind desista, you que that Paulo the possa te power lembrar is in the que message, not in o the poder messenger. está na mensagem, não The no power is in mensageiro. the message that is proclaimed, not in O the poder one está who na proclaims mensagem it. que é And even proclamada e não no though your mother proclamador da tongue might mensagem. not be English, E and you mesmo have a que a slow sua tongue, it's the língua message não that you seja pass on. inglês It's ou not que a the sua língua message seja that devagar, counts. né? Sua God's grace is mensagem still que sufficient to speak clearly, é a sua mensagem que é importante, não a maneira que when you você don't. passa a mensagem. For Porque all we Deus ainda know tem about o poder de thorns, you falar can be através de sure of você, this. mesmo quando você mesmo não pode falar. God would much E rather você pode have ter a an certeza occasional limp que Deus than muito mais having us perpetually walk with gostaria de crouched ter chests você and a proud mancando attitude. ocasionalmente do And if que it takes a você thorn for him andando to make bem this com uma point, I think atitude he loves orgulhosa. us too much E to o pluck ponto it de out. Deus é que Ele Let te me ama close muito my sermon para with a passage from the responder Old Testament. certas We find orações. it Eu in quero Psalm 73. terminar meu sermão com o Salmo Psalm 73 is a 73. very interesting psalm. O Salmo 73 é um salmo It interessante, describes a problem porque ele that is one descreve of um the most problema difficult problems que é um we dos human mais beings face difíceis on this earth. que os seres humanos It is so enfrentam aqui na difficult that Terra. even É the tão writer of the difícil Psalms que até mesmo o autor lost desse his salmo faith over this question. quase perdeu sua fé And that sobre is the essa questão. question, why? E essa é Why a in the questão, world por que is it no that mundo people who do not believe in God pessoas que are doing so well? não acreditam em Deus estão se And dando tão people bem? who believe in God E pessoas suffer que so estão much. Why? And he describes that acreditando em problem. Deus, If you have time this sofrem afternoon, tanto, I e se encourage você you to go to that Psalm enfrenta esse 73 and problema, read it. eu encorajo você, And that nessa psalm sábado à tarde, ler esse Salmo 73. starts with a question. E esse salmo começa com uma pergunta. It starts with the question, surely Começa com a pergunta: is com good to efeito, Deus é Israel, bom para to Israel, those who are para pure in aqueles heart. com os corações limpos. But then Mas the quanto a mim, psalm describes o salmista the tough challenge descreve that any believer faces, the apparent lack os of desafios que success todos and the happiness os crentes of têm, those who do not believe o in aparente God. sucesso And you e can easily felicidade go daqueles que não over this question. acreditam em And the Deus. E psalmist você almost pode did, but then, simplesmente in the middle of the apostatar por causa Psalms, disso. he turns E to the no sanctuary, meio do salmo, and it ele changes his vira ao perspective to santuário, see the ele things he contempla o sees santuário. with Isso God's eyes muda a sua and from perspectiva, God's perspective. muda a And then perspectiva he dele, ele começa a ver com ends os olhos de the Deus. Psalm E 73 aí ele with the verse termina at the end. o Salmo He 73 says, com as palavras do final, quando ele "Whom diz: have I in heaven but you? e quem And tenho eu no besides céu que não you," seja he says, você? "I desire nothing E on earth. além de você, eu Whom have não tenho I nenhum in desejo sobre coisa heaven nenhuma aqui na terra. but you?"
That is how the Old Testament Quem eu words tenho it. no céu que não seja você? Esse é como Expressed in New Testament terms o Antigo is, Testamento "My coloca grace is sufficient o for mesmo you." pensamento que o Novo Testamento Who expressa como have minha I in graça te heaven basta. but you? Quem eu tenho My eu no grace céu que is não seja fully tu? sufficient for all your needs. Minha graça é See, totalmente suficiente para God todas as suas has necessidades. every right Veja, Deus tem to todo o say direito no de dizer once não in a while. de vez And em we quando. have every reason E nós temos to todas say as razões thank you to God. para dizer muito obrigado His a Deus, grace is porque a sua fully graça sufficient for é you. totalmente suficiente The para mim, parachute para He você. provides O paraquedas for que our Ele nos dá salvation is para a strong, nossa salvação and é the forte landing will be safe. e o pouso For vai this ser is em true segurança, that His porque amazing grace é is verdade que a all we sua need. graça May His maravilhosa é experience be tudo o your que precisamos. experience and my experience, I pray, Pela on this Sabbath sua day. experiência, pela minha experiência, eu oro nesse dia de sábado. Amém. Vamos nos colocar em pé, cantarmos o hino 259, Eu sei em quem eu creio. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei quem eu creio, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei de qual homem aqui enfrentarei, se maus ou glórios dias vêm, se lutas eu terei. Mas eu sei em quem eu creio, estou bem certo que é poderoso pra guardar meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar, se de manhã se agrade vem pra me levar ao ar. Mas eu sei em quem eu creio, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Let's pray together. Vamos orar juntos. Our faithful God and Father in heaven, Nosso Pai que estás no céu, thank you for te agradecemos reminding us this morning of nos your lembrar esta amazing manhã grace. And at this point, I tantas just coisas. want to say thank you, e apenas quero dizer obrigado, obrigado, thank you obrigado for the grace you have given. pelas coisas que nos Forgive dás. us if we are E not você nos dá content with your grace. A Show us resposta é que that your tua graça é grace is fully suficiente, sufficient porque tu for nos all our mostrou needs. May you que a tua bless graça each and nos every basta para one in todas as this nossas church necessidades. today, and Que the você members possa abençoar todos aqui nessa igreja hoje better understand e os seus your membros, grace. que os seus membros possam mais entender melhor a beleza da tua graça e como a tua graça é suficiente para todas as nossas necessidades.
Ajuda eles love a you more fully. confiar mais em Ti, Te And amar to believe mais your word. plenamente e acreditar na Let Tua us be palavra. children Que as suas who live crianças, like you want us to que eles live, possam ser crianças que vivam so como that Tu others queres que can nós see your vivam, love and para your que grace outros through us. possam ver a Tua Lord, graça e o bless Teu this amor church, através de bless nós. the activities, Abençoa a the Tua igreja, concerts, the abençoa things that they do. as Let atividades, them os grow, concertos, as let coisas them que eles grow fazem, que eles in possam wisdom, crescer in em love, sabedoria, in em amor, understanding. em Let them grow compreensão, as your children, and que eles possam you, crescer the como Lord, Tuas we crianças, love que Tu and possas cherish. ser Be with us o this coming Deus week que eles and all the amam days beyond. We e ask this que in Jesus' precious name. nós Amen. esteja com eles nas próximas semanas, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Lembrando que hoje começa o horário de verão, para aqueles que não viram a notícia ainda, ok? Você deve adiantar o seu relógio em 1 hora.